Quando a gente pensa em cirurgias de coluna, logo vem à mente de todos aquelas cirurgias de placa, parafuso, que são as artrodeses, né? Que são complexas, delicadas, exigem uma aptidão cardíaca para o paciente, tem uma recuperação lenta e geralmente dolorida e vão, né, o objetivo da cirurgia essa, vai limitar a movimentação. Então, essa é a cirurgia convencional, a artrodese. Tem uma outra também relativamente comum, que é a laminectomia, que consegue ser ainda mais complicada porque existe um índice de quase 30% de ocorrências da síndrome pós-laminectomia. O que é isso? A própria cicatriz, a fibrose da cicatriz dessa cirurgia comprime o nervo. E aí o paciente continua com dor e essa não tem cura ainda. Então, 30% de todas as laminectomias gerando esse tipo de erro é uma incidência altíssima, né? Inacreditável que ainda seja feito esse tipo de procedimento. E, em contrapartida, nós temos as técnicas minimamente invasivas que tratam a grande maioria das doenças de coluna, como a hernia de disco, que é a mais comum, né? Sem cortes ou com um corte de, no máximo, 1 centímetro. Aqui é importante a gente lembrar os benefícios dessas técnicas minimamente invasivas. Então, por exemplo, o tempo de internação ele é reduzido. Isso significa que a maior parte dos pacientes que vão fazer esse procedimento, eles têm alta hospitalar no mesmo dia que eles realizam o procedimento. Além disso, durante o procedimento, a perda de sangue ela é mínima. Então, o paciente não vai ter que se preocupar com, por exemplo, uma transfusão de sangue. Além disso, a dor que ele sente no pós-operatório é muito menor. O pós-operatório é muito simplificado. E, inclusive, isso promove uma recuperação precoce às atividades normais. Então, a maior parte dos pacientes, 7 dias após a realização do procedimento, já tem condições de retornar às atividades normais. E isso acontece justamente por ser uma técnica minimamente invasiva. Então, se a gente pensar nessas cirurgias, como o Igor estava comentando, elas fazem um corte de cerca de 15 centímetros nas costas do paciente. E nas costas, a gente tem uma musculatura muito grande, muito complexa e muito importante. E quando essa musculatura é danificada, são décadas para que a gente possa recuperar toda aquela musculatura. E em muitos casos, em muitos pacientes, a depender da idade, por exemplo, essa musculatura nunca é recuperada. Então, se a gente comparar os 15 centímetros dessas cirurgias convencionais contra 1 centímetro da técnica minimamente invasiva, é um corte 15 vezes menor. E é justamente isso que promove tantos benefícios. E isso se houver cortes. Muitas das técnicas sequer têm corte, é só através de uma cânula, de uma agulha.